Bem, a terceira parte dessa análise de gráfico de função está relacionado aos tipos de função classificadas como injetiva, sobrejetiva e bijetiva. Bem, como é que a gente vai fixar esses conceitos? Olha só, o que acontece quando quando você traça uma função? Você vai estar sempre relacionando um elemento do eixo x a um elemento do eixo y. Com isso, você forma um par ordenado, vai formando outros e outros pares ordenados, unindo todos esses pontos formados pelos pares ordenados, você vai traçar o gráfico da função. Bem, aqui nesse diagrama você observa aqui duas funções, onde uma é injetiva e a outra não é injetiva. O que é uma função injetiva? Bem aqui você vê o conceito, que a função ela é injetiva se e somente se, para todo x1 pertencente ao domínio e x2 também pertencente ao domínio da função, com um x1 diferente do x2, tivermos que o f de x1 é igual a diferente do f de x2. Ou seja, para que seja função, você já sabe que do conjunto A tem que partir uma seta de cada elemento e cada elemento tem que se associar a um elemento do conjunto B. O importante é que não sobe ninguém aqui e de cada um parta apenas uma seta, certo? Quando a função ela é injetiva, para cada elemento do conjunto A se associa um elemento do conjunto B, sendo que você não vai ter mais de um elemento do conjunto A se associando ao do conjunto B. Por exemplo, saindo aqui uma seta do segundo elemento para o primeiro. E isso não descaracteriza a função. Imagina aqui, ó, tem aqui A, B e C. Aqui eu vou ter com outro conjunto com os elementos C, D e E. Se você tiver isso aqui, você tem uma função, certo? Não sobrou ninguém, de cada um saiu uma seta. Só que de A e B saíram aqui duas setas para um único elemento. Saiu uma seta de cada para um único elemento. Como houve essa repetição, isso descaracteriza o fato da função ser injetiva, mas não descaracteriza a função. Então, a função é injetiva quando, para diferentes valores de x, você encontra diferentes valores para o y, ou seja, o f de x1 diferente do f de x2, certo? Ou ainda, posso simplesmente dizer que o y1 vai ser diferente do y2. Não tem essa igualdade entre os elementos. Isso aí vai te caracterizar uma função injetiva. Quando ela não é injetiva, olha o que acontece quando ela não é injetiva. Quando ela não é injetiva, você vai ter de elementos distintos do conjunto A, partindo setas para um mesmo elemento do conjunto B. Ou seja, aqui eu posso dizer que eu tenho aqui o x3 e o x4. Então, quando eu faço o f de x3 e o f de x4, ambos terão o mesmo valor. Digamos que aqui vai dar o 1, 2, 3, o y5 e aqui também deu y5. Isso quer dizer que f de x3 é igual ao f de x4. Pode acontecer isso em uma função? Pode. Só que quando acontece, ele descaracteriza a função injetiva. Mantém a função, só que ela não vai ser injetiva, certo? Então, a característica de uma função injetiva é essa aqui, ó, que se você tem elementos distintos x1 e x2, o f de x1 será diferente do f de x2. Trazendo aqui para a análise do gráfico, a gente observa aqui, ó, pega esses pontos aqui, ó, o f de menos 1 igual a 3, o f de 0 igual a 0, o f de 1 igual a menos 3, o f de 2 igual ao menos 6. Você observa aqui, ó, diferentes valores para o x, diferentes valores para o y. Não houve repetição de valores na imagem da função. Agora analisa a função g de x. O que vai acontecer aqui? A gente vai ter o f de menos 2 sendo igual a 3, tá? O f de 0
sendo igual a menos 5 e o f de 2 sendo igual a 3 também. Olha o que aconteceu aqui, ó. Diferentes valores para o x, mas observa que o f de menos 2 e é exatamente igual ao f de 2, que é igual a 3. É uma função? É, mas não é uma função injetiva. Por quê? Para valores distintos de x, estão associados a um mesmo valor de y. E isso descaracteriza a função injetiva. Então, essa função aqui, ela não é injetiva e essa aqui, ela é injetiva, certo? Sobrejetiva. Para a função ser sobrejetiva, olha o que diz o conceito aqui, ó. Uma função, ela é sobrejetiva, se e somente se para todo y pertencente ao contradomínio da função existir um x pertencente ao domínio tal que o f de x é igual a y. De outra maneira, uma função é sobrejetiva se e somente se o contradomínio da função for igual à imagem da função. Então, é também fácil de entender isso aqui. Olha aqui pelos diagramas. F é sobrejetiva. Primeira função f sobrejetiva. Para cada elemento do conjunto A, está associado um único elemento do conjunto B, certo? Não sobrou ninguém. Não sobrou ninguém nem em A, nem em B. Agora aqui, G é uma função. Olha só. Não sobrou nenhum elemento de A e de cada elemento de A partiu uma seta, então aqui é função. Maravilha? Agora, ela é sobrejetiva? Bem, para ser sobrejetiva, você vai ter que não sobra ninguém aqui, certo? Então, ó, sobre, então vamos associar esse sobre a sobra. Se sobrar alguém, ela não vai ser sobrejetiva. Então, essa aqui, ela é sobrejetiva, também é injetiva, porque para diferentes valores de x, diferentes valores no y. Aqui, ela não é injetiva, porque, ó, diferentes valores aqui no conjunto A, associado a um único valor no conjunto B. Então, ela é sobrejetiva, mas não é injetiva. Então, tem o conceito de ser injetiva, de associar elementos distintos a valores distintos de y. Tem a questão de ser sobrejetiva, que está relacionado à imagem, a não restar nenhum elemento no contradomínio. Ou seja, aqui eu tenho que o contradomínio ele é igual à imagem da função. Aqui, a imagem ela corresponde àqueles elementos que tiveram parceiros aqui no conjunto X, no conjunto A. E o contradomínio são todos os elementos do conjunto B. Então, se todos os elementos do conjunto B estão associados a elementos do conjunto A, não sobrou ninguém. Então, a função ela é sobrejetiva. Diferente aqui do que ocorre na função H. Na função H, o que nós temos aqui? Ó? Conjunto A, certo? Todo mundo associado, saindo uma seta de cada elemento é a função. Só que quando a gente olha o conjunto B todinho é o contradomínio, certo? Olha aí, sobrou um elemento. Se sobra elemento, a função não é sobrejetiva. Por quê? Porque na função sobrejetiva, contradomínio da função é exatamente igual à imagem. E a imagem são os elementos que formam pares lá com o conjunto A, conjunto de partida, com o domínio. Maravilha? Então, é fácil de identificar se a função ela é sobrejetiva. Basta que não sobre ninguém na imagem, no conjunto, no conjunto domínio da função. Ou seja, se ficar um elemento sem um correspondente aqui, ó, não tem como ser uma função sobrejetiva. É função, mas não é sobrejetiva. Bem, olha os exemplos que nós temos aqui. Ó. Se a função f de RR é definida por f de x igual a x menos 2. Bem, não tem nenhuma restrição. Para qualquer valor que você utilize para o x, você vai ter um valor correspondente aqui no eixo y. Então, essa função aqui ela é sobrejetiva, não sobra ninguém. Certo? Se não sobra ninguém, ela é sobrejetiva. Bem, já a segunda função aqui, ela
tem um domínio, certo? O domínio da função aqui é todos os reais, certo? A imagem, o contradomínio também é todos os reais, só que desse contradomínio, a imagem só vai estar associada acima do eixo x, de 0 para cima, certo? Os outros elementos do conjunto do eixo y, que são também números reais, ó, aqui está dizendo, por que eu peguei essa associação de reais em reais? Porque bem aqui nós temos função g que associa um número real a um real. Então está dizendo que o domínio estão todos os reais e o contradomínio também são todos os reais. Só que a imagem da função ela é subconjunto do contradomínio. Então, dessa função g de x, o gráfico está aqui, ó, certo? A função ela não é injetiva porque diferentes valores de x, idêntica imagem para o y. Então, ela não é injetiva e não é sobrejetiva. Por quê? Porque sobra elementos do contradomínio, certo? Então, só vai ser sobrejetiva se o contradomínio da função for igual à imagem. Por isso que essa função aqui, ela não é sobrejetiva. Maravilha? Terceira classificação é quando a função é bijetiva. Bem, para a função ser bijetiva, tem que ter duas coisas, ó, bi associar duplicidade a duas coisas. O que diz? Vamos primeiro analisar esse conceito aqui. Uma função f ela é bijetiva se e somente se para todo x1 pertencente ao domínio e x2 pertencente ao domínio, com x1 diferente de 2. Olha, isso aqui é conceito de função injetiva. Para ela ser injetiva, não pode ter valores iguais para diferentes valores de x. Bem, se tivermos x1 diferente de x2 e, olha só, isso aqui ó, é conceito de injetivo. E contradomínio ser igual à imagem é conceito de função sobrejetiva. Então, se a função ela é injetiva e sobrejetiva, isso vai nos dar uma função bijetiva. Então, olha aqui, ó, função bijetiva. Está aqui o conjunto imagem da função, ou o contradomínio, e o conjunto imagem, tudo igual, certo? Não sobrou ninguém. Então, aqui não sobrou ninguém. Para cada valor de x, tu tem uma imagem diferente para o y, então ela é bijetiva. A g ela não é bijetiva. Por quê? Primeiro vamos analisar aqui. Para cada valor de x, a gente tem aqui, ó, que esses valores distintos aqui, ó, x3 e x4, estão associados aqui ao y3. Então, valores distintos com a mesma imagem, não é injetiva, certo? Então, se ela não é injetiva, ela não vai ser sobrejetiva. Mesmo havendo que ela seja aqui, ó, ela é sobrejetiva, porque não sobrou ninguém, só não vai ser bijetiva, certo? Acho que eu comentei, fiz um trocadilho aí. A função aqui, ela é sobrejetiva, mas não é injetiva. Com isso, ela não vai ser bijetiva, certo? Terceira função, h, valores distintos de x, certo? Ninguém repetiu aqui a imagem, então ela é injetiva. Mas com relação a ela ser sobrejetiva, seria necessário que não sobrasse ninguém. Como sobrou um elemento aqui no contradomínio, isso é sinal de que ela não é sobrejetiva. Ou seja, se sobrou, ela não é sobrejetiva, certo? Se não é sobrejetiva, mas é injetiva, então ela não vai ser bijetiva. Então tem que analisar esses dois conceitos. Sabendo quando a função é injetiva e sobrejetiva, você consegue definir se ela é bijetiva. Basta que os dois conceitos, os dois requisitos estejam presentes, de ser injetiva e sobrejetiva. Então aqui, ó, nesse exemplo, nós temos que a função f de RR, aqui, ó, domínio, contradomínio, certo? Associa um número real a outro número real, definida para f de x igual a meio de x mais 1,
tá? Para qualquer valor que você atribua para o x, você vai ter uma imagem, uma imagem em real, ou seja, a imagem corresponde a todo o contradomínio, então aqui ela é objetiva, certo? A função é objetiva. Ela é injetiva e sobrejetiva ao mesmo tempo. Valores distintos de x, ó, x1 diferente do x2, diferente do x3, diferente do xn. Então, tu vai ter que o f de x1 vai ser diferente do f de x2 e vai ser diferente de todos. Então, isso aqui caracteriza que ela é injetiva. Como o contradomínio da função é igual ao conjunto imagem, ou seja, real e real, domínio é conjuntos reais, contradomínio conjuntos reais, a função vai ser sobrejetiva. E se ela é injetiva e sobrejetiva, ela vai ser, como ela é simultaneamente injetiva e sobrejetiva, ela vai ser bijetiva. Aqui nós temos um exemplo de uma função g de RR+, olha só, domínio, ela tem domínio no conjunto de reais, ó, domínio da função todos os reais, certo? Contradomínio da função aqui, ó, é os reais não negativos, certo? Não negativos. Definido por g de x igual a x ao quadrado. Temos que a função ela não é bijetiva. Por quê? Que apesar de ser subjetiva, ela não é injetiva. Se não fosse esse fato de assumir a mesma imagem para valores distintos do domínio, ela seria bijetiva. Então aqui ela não é injetiva. Por quê? Não é injetiva porque o f de menos 2 ele é igual ao f de 2, que é igual a 4. Ou seja, o requisito é que para valores distintos de x, você obtenha imagens distintas no y, certo? Então, como com esses dois valores distintos de x você encontrou a mesma imagem na função, é uma função que não é injetiva. Mas, delimitado o contradomínio para todos os reais positivos, não nulos, não negativos, ou seja, é de 0 para cima, a gente observa aqui que realmente o contradomínio dessa função é igual ao conjunto imagem. O contradomínio é tudo que for positivo, de 0 para cima. E a imagem também vai ser somente valores positivos, tudo que estiver para cima. Então, pelo fato dela não ser injetiva, é que ela não vai ser bijetiva. Mas nós temos aqui uma função sobrejetiva apenas. Sobrejetiva. Certo? Então, essa parte é conceitual, não é difícil, basta fixar os conceitos de injetiva, bijetiva. Injetiva e bijetiva. Basta fixar os conceitos de injetiva e sobrejetiva. Se os dois conceitos estiverem presentes numa mesma função, aí ela vai ser bijetiva. Maravilha?